Olá, pessoal. Eu sou Simone Moreira, advogada, professora e sócia da Pires e Moreira Advogados. Somos especializados em organizações sem fins lucrativos, as chamadas organizações do terceiro setor, OSCs, ONGs. Hoje nós vamos falar sobre direito da pessoa idosa, em parceria com a ABA. Então vamos lá? Direitos da pessoa idosa, da lei à prática, conhecendo para garantir. Os direitos da pessoa idosa, ele tem uma história, né? Então, para contextualizar a história, eu gosto de pegar um pouco do antes para a gente falar do agora. Então, lá na Constituição de 1988, que é a nossa lei maior, nós tivemos já 3 artigos para garantir os direitos da pessoa idosa. O artigo 203, inciso 5, que fala sobre a prestação assistencial, que seria o BPC. O artigo 229, que descreve a responsabilidade entre os filhos com os pais, na velhice, na carência ou na enfermidade. E o artigo 230, que vem para citar quem são os responsáveis pela pessoa idosa, por garantir o direito à vida, por garantir dignidade à família, à sociedade e o Estado. Em 94, nós tivemos a publicação, 9 anos depois, nós tivemos a publicação do Plano Nacional do Idoso. O Plano Nacional do Idoso teve como uma das suas inovações a criação dos conselhos. Os conselhos foram criados no ano de 1994, na Lei 8842. Em 2003, nós tivemos o Estatuto do Idoso, que hoje vai ser o nosso referencial, nosso documento referência. O Estatuto do Idoso, ele vem para mudar e tentar implementar os direitos da população brasileira, que cada vez mais cresce. Em 2017, nós tivemos algumas alterações, pequenas alterações no Estatuto do Idoso. Nesse período aí, entre 2013 e 2017, a gente teve outras pequenas alterações por outras legislações, mas as mais marcantes foi essa. Em 2017, a Lei 13.466, ela alterou a prioridade especial, criando a prioridade especial. O que é a prioridade especial? Para as pessoas acima de 80 anos. Então, o Estatuto do Idoso criou a prioridade e a lei, em 2017, ampliou essa prioridade para quem tem mais de 80 anos. E, em 2020, a gente teve algumas legislações pontuais com relação aos idosos por causa do Covid-19. Essas legislações foram, especialmente, liberação de verba em junho desse ano, em 2020, para as ILPIs, pelo governo federal. E em Belo Horizonte, só um exemplo, a gente teve também o Conselho Municipal do Idoso liberando também uma verba para cada idoso, para as ILPIs aplicarem no combate ao Covid. Então, o Estatuto do Idoso é o nosso documento de referência. A Lei 10.741 de 2003. O objetivo central dele é a proteção e a garantia de direitos para a pessoa idosa. Os aspectos principais definidos neles foi o que é a pessoa idosa, o que é ser um idoso, é ter acima de 60 anos. Outro aspecto importante foi a definição em lei de prioridade nos atendimentos, prioridade absoluta. 60 anos, mais de 60 anos, prioridade especial para mais de 80. Os responsáveis, ele definiu quem são os responsáveis pela obrigação de proteger os idosos. Primeiro, família. Segundo, comunidade. Terceiro, sociedade. E quarto, o poder público. Só para pontuar uma diferença entre comunidade e sociedade. Comunidade é aquela localização próxima, é onde a gente está inserido, onde que a gente mora. A sociedade é ampla. Outro ponto trazido pelo Estatuto do Idoso é proibição da negligência, ou seja, a falta de zelo, né? Discriminação, violência, crueldade ou opressão à pessoa idosa. E o dever de todos nós, prevenir aos maus tratos.
responsabilização e dever de obrigação de comunicar qualquer tipo de violação aos direitos dos idosos. Todos nós temos o dever de fazer a denúncia. Os conselhos dos idosos, nacional, estaduais, do Distrito Federal e municipais, eles têm a obrigação de cuidar, de zelar, de guardar o cumprimento dos direitos da pessoa idosa. São direitos fundamentais da pessoa idosa. O que são direitos fundamentais? Direitos fundamentais são aqueles direitos essenciais que valem para todo mundo, a qualquer tempo e em qualquer lugar. Nós listamos aqui os direitos fundamentais. Eles são 15 direitos. São eles: vida, liberdade, respeito, dignidade, alimentos, saúde, educação, cultura, esporte, lazer, profissionalização e trabalho, previdência social, assistência social, habitação, transporte. Nós vamos falar de cada um nos próximos slides. Outra inovação trazida pelo Estatuto do Idoso foi a garantia das medidas protetivas. Exemplos de medidas protetivas que podem ser aplicadas pelo Ministério Público e pelo Poder Judiciário: notificação da família, orientação e apoio, acompanhamento teórico, requisição de tratamentos de saúde, seja hospitalar, no ambulatório ou domiciliar, inclusão em programas de tratamento de dependência química para a pessoa idosa ou para alguém da sua família, abrigar em entidade ou abrigo temporário. As políticas de atendimento à pessoa idosa será articulada, ou seja, planejada, orientada, em conjunto e composta por ações governamentais e não governamentais entre a União, os estados, do Distrito Federal e os municípios e a sociedade. As entidades de atendimento da pessoa idosa. O Estatuto do Idoso, ele descreve algumas características das entidades para atendimento de idosos. Essas unidades, elas terão autonomia nas unidades, observando as normas técnicas do Plano Nacional do Idoso e de diversos órgãos reguladores. A inscrição nos órgãos de vigilância sanitária e no Conselho Municipal do Idoso. Adotar os 6 princípios da institucionalização, celebrar contrato por escrito com a pessoa idosa com preço, com o valor já definido. As entidades filantrópicas e sem fins lucrativos, elas têm assistência judiciária gratuita. O que é assistência judiciária gratuita? É ter dispensado as custas e despesas processuais e ainda ter o auxílio da Defensoria Pública nas causas judiciais. Fiscalização pelos conselhos do idoso, Ministério Público, Vigilância Sanitária e outros. Publicizar a prestação de contas de recursos públicos. E responsabilização de dirigentes ou seus prepostos civil e criminalmente. Então, com relação ao acesso à justiça, o Estatuto do Idoso também trouxe essa prioridade. No entanto, na prática, dependendo do ramo do direito, por exemplo, previdenciário, em que a grande parte são pessoas idosas. Então, na prática, esse processo, apesar de ser mais rápido, pode demorar um tempo. Deveres e atuações do Ministério Público com relação à pessoa idosa. Ele atua para que se cumpra o Estatuto do Idoso e ele é guarda dos direitos da pessoa idosa. Então, com relação aos crimes da pessoa idosa, o Estatuto traz aproximadamente 18 crimes. Dentre eles, os mais variados tipos são praticados principalmente por membros da família ou pessoas próximas. São violência psicológica, financeira, violência física, negligência e abandono. As penas variam de 2 meses a 4 anos e multa, exceto em caso de morte, quando há exposição ao perigo e o resultado morte, aí a pena sobe para 12 anos. As denúncias. Todos nós temos o dever de denunciar violação de direito da pessoa idosa. Para quem? Para quem que devemos denunciar? Podemos denunciar para a Polícia Militar, para o promotor de justiça, para o Ministério Público, para a Defensoria Pública, para os conselhos municipais, estaduais, e para o Conselho Federal, e ainda na OAB. No dia
1º de outubro, nós comemoramos o Dia Internacional do Idoso. E no dia 15 de junho é comemorado o Dia do Combate à Violência contra a Pessoa Idosa. Direitos da pessoa idosa na prática. Quem deve proteger o idoso? Nós. Todos nós temos o dever de proteger o idoso. Nós, sociedade, nós, comunidade, nós, família, nós, Estado, todos nós temos o dever de proteger o idoso. Envelhecer com dignidade, de preferência no convívio familiar. Isso é a base. De todo o estatuto é a base que buscamos. Envelhecer com dignidade, garantir ao idoso esse envelhecimento com dignidade, é garantir para a gente também um futuro, porque temos uma certeza. Todos iremos envelhecer e queremos qualidade e dignidade. O princípio da liberdade, né? O que seria o princípio fundamental da liberdade? Dentre as liberdades, tem o direito de ir e vir, temos o direito de dar a sua opinião, de falar o que pensa, a crença, o culto, né, de uma crença religiosa, esportes e diversão, participar de eventos, participação na vida familiar, comunitária e política, pedir ajuda, auxílio, sempre que precisar. Respeito. O que é o respeito na prática? É preservar a integridade física, corpo, mente e a integridade moral da pessoa idosa. Alimentos. Obrigação solidária. Alimentos é uma obrigação de várias pessoas. Se o idoso não tem condição de arcar com a sua alimentação, a família tem que arcar com a alimentação. Se o idoso nem a família tem, quem tem que fazer é o Estado. Como entrar com uma ação de alimentos? É uma ação relativamente simples, é praticamente um acordo, pode ser feito via promotoria ou defensoria pública. E caso o idoso não tenha condições de se sustentar e nem a sua família, o benefício assistencial que é fornecido pelo governo é o BPC, Benefício de Prestação Continuada. Ele é um auxílio somente para as pessoas carentes, para os idosos carentes. Direito fundamental à saúde. Especificamente, atenção às doenças, né, dos idosos, com atendimento pelo SUS e foco na prevenção. Atendimento geriátrico e gerontológico. A partir do Plano Nacional do Idoso, de 94, foi incluído na Faculdade de Medicina esses 2 tipos de matérias. Por quê? Porque são matérias específicas que tratam da pessoa idosa. Um cuida da saúde, geriatria, cuida da saúde da pessoa idosa, e a gerontologia estuda o idoso num todo. Foi também criado o direito ao atendimento domiciliar. Redução de sequelas, ou seja, o tratamento para evitar sequelas no idoso. Fornecimento de todos os medicamentos. Na verdade, a lei prevê que todos os medicamentos sejam disponibilizados por idosos. Porém, não é isso que se vê na prática. A grande maioria das vezes, o que é disponibilizado são os medicamentos de uso contínuo baratos, né, de baixo custo. Os que têm um custo maior, os que possuem um custo mais elevado, eles geralmente só são conseguidos através da via judicial, através do juiz, através de ação na justiça. Proibição de discriminação de planos de saúde. Os planos de saúde, eles não podem discriminar o idoso em relação à sua idade, cobrar mais caro, isso é proibido. Acompanhante durante a internação. O idoso, ele tem direito a acompanhamento durante a internação. Porém, com o Covid, isso teve uma mudança por causa do alto nível de contágio da doença. Então, os idosos, durante o Covid, tiveram os seus acompanhantes excluídos. Na verdade, não podem ficar acompanhantes.
escolha do melhor tratamento médico. O idoso, ele tem o direito de escolher qual é o melhor tratamento. Se ele não tiver condições para isso, a família. Se a família não for encontrada, o médico. Comunicação obrigatória de suspeita ou confirmação de violação de direitos. Então, aconteceu alguma violação de direitos ou alguma ameaça, o sistema de saúde é obrigado a comunicar. Direito fundamental à educação. Os currículos, os métodos e os materiais didáticos devem ser adequados. O que significa isso? Significa ter letras maiores, linguagem clara, desenhos, para facilitar o entendimento da pessoa idosa. Os cursos especiais voltados à comunicação. E a inclusão digital, isso é outro ponto importantíssimo. Nós precisamos colocar em prática para que eles tenham acesso a esse mundo tecnológico, para que eles consigam usufruir da tecnologia. Conteúdos explicando o processo de envelhecimento. Então, eles precisam se conhecer para cuidar e prevenir. Valorização do idoso, uma autovalorização e uma valorização da sociedade também, da experiência, da vivência, da história. E uma desconstrução de preconceitos, porque existe um preconceito de que a pessoa idosa ela não serve mais. E isso é um erro, porque a pessoa idosa ela tem muito a nos oferecer. Direito fundamental à cultura e o lazer. Comemorações cívicas no município, no estado, eles têm direito a participar. Participar de eventos, desconto de no mínimo 50% nos ingressos. Divulgação nos meios de comunicação sobre envelhecimento. Ensinar a população sobre envelhecimento, sobre as características, sobre como cuidar, sobre os cuidados, o zelo. Direito fundamental à profissionalização e trabalho. Atividade profissional adequada às características do idoso, respeitando as suas condições. Proibida a discriminação e a fixação de idade máxima, seja em concurso, seja nas vagas de contratação, exceto naquelas que o cargo exigir, né, uma idade. Criação de programas de profissionalização específicos para a pessoa idosa. Preparação dos trabalhos para aposentadoria e novas possibilidades. Estímulo às empresas privadas à contratação. Esse é outro direito garantido pelo Estatuto do Idoso, mas que até hoje ele não foi efetivado. Em pesquisa recente, já tem um projeto no Senado para que as empresas tenham um desconto na contratação de pessoas idosas. Mas ele está parado no Senado desde o início de 2020. Outro direito fundamental é o direito à previdência social, que é muito amplo, né? Ele inclui aposentadorias e o benefício de prestação continuada. Com relação à data base, pode ser em 1º de maio ou 1º de janeiro. Em 2020, tanto BPC quanto aposentadorias foram reajustados em 1º de janeiro. O reajuste é igual ao do salário mínimo? Nem sempre. Para quem ganha um salário mínimo de aposentadoria, o reajuste é o salário mínimo, porque não pode se receber menos que o salário mínimo no país. Mas, para quem ganha acima, é uma determinação do governo. Então, o índice de reajuste pode ser inferior. Muito obrigada pela atenção. Encerramos por aqui. Nos vemos na segunda parte.